corpos cuidadosamente organizados e rostos calmos, sem vida. 39 pessoas decidiram partir juntas, em um ritual coletivo que não parecia morte, mas sim voo, rumo ao que acreditavam ser a salvação eterna atrás de um cometa que iluminava o céu. Esses não eram vítimas de um crime, mas seguidores de uma seita chamada Heaven's Gate, Portão do Céu, que acreditavam que suas almas ascenderiam a uma nave espacial escondida atrás do cometa Hale-Bopp, e que a morte não era o fim, mas o começo da salvação. Essa convicção os conduziu ao isolamento, à disciplina rigorosa e, finalmente, à partida voluntária em uma das histórias espirituais mais estranhas e trágicas da história moderna. Na década de 1970, nos Estados Unidos, fervilhando com transformações espirituais e crescente interesse em metafísica e fenômenos paranormais, começou uma história incomum entre um homem e uma mulher, que rapidamente se transformou em um movimento religioso e terminou em uma catástrofe sem precedentes na história americana. O homem chamava-se Marshall Heath Applewhite, um homem de formação religiosa conservadora que estudou música sacra na Universidade do Texas e possuía uma voz operática e presença carismática no palco. Marshall sofreu uma crise de identidade religiosa e psicológica após ser demitido de seu cargo de professor universitário devido a um relacionamento amoroso com um aluno, iniciando então uma jornada existencial em busca da verdade espiritual. Uma jornada que o levou a profundas trevas internas. A mulher chamava-se Bonnie Lou Nettles, enfermeira e médium espiritual, que acreditava que entidades de mundos superiores lhe sussurravam segredos. Quando se encontraram em um hospital no Texas, em 1972, sentiram que aquele encontro não era comum, mas escrito nas estrelas, como Bonnie dizia. Desde então, tornaram-se inseparáveis. Decidiram que sua missão transcendia esta terra e que eram os testemunhos mencionados no livro do Apocalipse, enviados para guiar a humanidade à verdadeira salvação. No início, eram conhecidos apenas por seus apelidos: T, Bonnie, Do, Marshall, em referência a notas musicais, numa tentativa de se despojar de qualquer identidade terrena. Sua jornada pelos Estados Unidos começou. Percorriam os estados em um carro alugado, reunindo-se com pessoas em parques, bibliotecas e igrejas, plantando a primeira semente de uma nova crença que proclamava que a Terra não era nosso verdadeiro lar e que havia um reino celestial nos aguardando além dos limites deste planeta, em um lugar que apenas almas preparadas podiam ver. Marshall não era apenas um pregador. Possuía uma capacidade retórica extraordinária. Suas palavras tocavam as feridas de corações perdidos, especialmente aqueles que falharam em encontrar sentido em suas vidas cotidianas ou sentiram-se desapontados pelas igrejas, instituições e religiões tradicionais. Um dos primeiros seguidores, mais tarde conhecido como Thomas N., era um jovem comum de Ohio. Escreveu em seu caderno após o primeiro encontro com Marshall: "Sinto que encontrei meu segundo olho. Pela primeira vez, alguém me diz que não sou deste planeta, e eu acredito nisso." Com o tempo, ficou claro que o que construíam não era apenas uma comunidade espiritual, mas uma seita com uma estrutura intelectual completa. Renunciavam ao mundo, aguardando o contato de uma civilização avançada que os levaria em sua nave celestial. Eles combinavam conceitos espirituais antigos, como salvação e ascensão, com conceitos modernos de ficção científica, como viagens interestelares, seres extraterrestres de luz e passagem através de portais cósmicos. Fundaram um grupo fechado com um nome simbólico: Heaven's Gate, Portão do Céu. O portão que, segundo acreditavam, seria aberto pelos enviados do alto quando chegasse a hora de partir, assim como fora aberto para Bonnie e Marshall, através de visões e sinais celestiais. Juntos, integraram em sua crença espiritualidade antiga, metafísica e crescente interesse pelo espaço e por seres extraterrestres.
acreditavam que a Terra era apenas um pequeno ponto no vasto universo e que civilizações avançadas aguardavam o homem para superar seus limites materiais e espirituais. Embora inicialmente vistos como uma curiosidade de obsessão espiritual, a semente da seita crescia silenciosamente, atraindo seguidores entusiasmados entre os buscadores de certeza absoluta. No cerne dessa origem, havia uma ideia central assustadora. O corpo é apenas um recipiente temporário, e o verdadeiro ser humano começa apenas quando sua alma é libertada desta concha material. Com essa interpretação, os seguidores treinavam a si mesmos para se separar de seus corpos, de suas emoções e até de seus eus terrenos, preparando-se para o dia prometido. Quando Heaven's Gate se consolidou como uma entidade fechada com liderança e ensinamentos próprios, sua doutrina única começou a se formar. Uma doutrina que misturava religião e ficção científica, reformulando conceitos como salvação, redenção e imortalidade em uma linguagem cósmica que não se parecia com as religiões da Terra. Marshall Applewhite e Bonnie Nettles se apresentavam como seres enviados do próximo nível, um plano espiritual superior ao nosso mundo, representando a próxima etapa da evolução da consciência cósmica. Em sua crença, a Terra era apenas um campo experimental e os humanos eram seres ainda não amadurecidos. Mas, entre eles, uma minoria rara poderia ascender se passasse por uma purificação completa. Eles chamavam esta etapa de The Next Level, o próximo nível. Não se tratava de ascensão no sentido tradicional, mas de um mundo puro fora desta dimensão material, onde existiam seres iluminados que haviam transcendido o corpo, não comiam, não se reproduziam, não morriam, mas se eternizavam como energia pura em um sistema cósmico superior. Para alcançar o próximo nível, a pessoa devia renunciar completamente a tudo o que a tornava um ser humano terreno, seu corpo, seus desejos, seus relacionamentos, seu passado, até seu nome. Sob essa crença, a morte não era vista como perda, mas como uma formatura desta escola material. Chamavam-na de exit, saída. Havia documentos escritos pelos membros chamados Exit Statements, declarações de saída. Neles, expressavam entusiasmo pela transição e se despediam do mundo terreno com uma tranquilidade quase festiva, o que os fez acreditar que a hora havia chegado. No final de 1996, o mundo começou a acompanhar a aparição do cometa Hale-Bopp no céu, um cometa brilhante e belo que fascinou os astrônomos. Para os membros de Heaven's Gate, o cometa não era apenas um fenômeno astronômico, mas um sinal do céu. Marshall promovia entre seus seguidores a ideia de que uma nave espacial secreta se escondia atrás do cometa, enviada do próximo nível para levar suas almas. Ele disse em uma gravação: "A nave está lá, nos esperando. Só precisamos mostrar que estamos prontos para partir." E assim começou a contagem regressiva. O cometa tornou-se um símbolo espiritual supremo, a chave do portão, a ponte entre este mundo e o próximo. Para o público em geral, essas crenças pareciam loucura, mas, para os membros da seita, eram uma lógica espiritual interna coerente, oferecendo respostas que as grandes religiões haviam ignorado. Eles encontravam nessas ideias consolo para suas perdas, um refúgio seguro para seus medos e uma esperança incontestável em um mundo novo. Um mundo sem dor, sem corpos, sem fracasso, sem solidão. Com cada dia que passava, a doutrina da ascensão se enraizava, transformando-se de ideia em decisão existencial irreversível, sem retorno. Dentro da seita Heaven's Gate, a vida não era apenas uma sequência monótona de dias ascéticos, mas um sistema preciso de vida espiritual disciplinada, semelhante a um campo de treinamento espiritual, no qual os membros se preparavam para o que acreditavam ser a transição inevitável para o próximo nível. Os membros viviam em lugares isolados, às vezes em casas coletivas alugadas, outras vezes em trailers distantes no deserto, sem telefones, sem televisão, sem contatos externos. Eles se escondiam e até mudavam seus nomes para códigos curtos de 2 sílabas como Sawod, Nerod ou Tolod.
cada nome terminando em "od", simbolizando que o corpo era apenas um vaso temporário. Não havia propriedades pessoais. Tudo era compartilhado. Tudo era organizado. Roupas, uniforme, alimentação estritamente vegetariana, às vezes próxima da privação. Interações sem emoção, sem ciúme, sem desejos. As relações entre os membros eram baseadas na igualdade espiritual. Ninguém via o outro como amigo ou irmão, apenas como companheiro de ascensão. Até casais que entraram juntos eram obrigados à completa separação afetiva. Por ordem de Marshall, relações sexuais eram totalmente proibidas. Alguns membros voluntariamente passaram por castração para reduzir os desejos corporais, considerados programas do ser humano terreno, que precisavam ser desativados para alcançar a pureza. Até a linguagem era refinada. Eles evitavam palavras como eu, meu e te amo, substituindo por termos como vehicle, para se referir ao corpo crew, em vez de família, task, em vez de trabalho ou missão, craft, para descrever os locais de residência. Todas as manhãs, os membros se reuniam em silêncio, revisando os ensinamentos de Do, assistindo vídeos de suas palestras e meditando solenemente. As atividades diárias eram simples, mas extremamente disciplinadas. Limpeza, cozinhar em grupo, escrever diários, revisar regras de ascensão e dormir cedo, sem brincadeiras, sem barulho, sem detalhes humanos. Essa disciplina espiritual não vinha de violência ou ameaça, mas da convicção de que cada momento na Terra era uma oportunidade de se preparar para uma grande partida. Para eles, qualquer momento de fraqueza humana era uma traição à jornada. Mesmo com essa rigidez, havia momentos de crise interna. Às vezes, os membros confessavam a Marshall que sentiam saudade, dúvida ou solidão. Marshall não os reprimia. Ele reinterpretava espiritualmente. A saudade é um teste. A dúvida é um passo. A solidão é a voz interior da nave que se aproxima. Esse quadro psicológico fechado fez muitos sentirem que não poderiam partir, não por coerção, mas porque fora da seita não havia significado. O mundo se tornou um lugar morto, e a seita era o caminho, enquanto os demais dormiam na escuridão da ilusão. Assim, a vida na seita tornou-se como viver em um planeta de treinamento, fisicamente na Terra, mas espiritualmente em outro lugar. Tudo os preparava para a grande saída. E quando o cometa Hale-Bopp apareceu no céu, todos sentiram que o treinamento havia terminado e que a hora da partida se aproximava. Apesar das ideias estranhas da seita Heaven's Gate e seu ambiente fechado, ela conseguiu atrair seguidores de forma calma e constante, especialmente nos anos 70 e 80, um período de ansiedade espiritual e perda de confiança nas instituições nos Setuidua. Marshall e Bonnie não ofereciam convites sangrentos ou promessas materiais, mas uma mensagem simples e impactante. Vocês não pertencem a este mundo. Seus encontros aconteciam em locais públicos e atraíam pessoas que sofriam de alienação interna, decepção com religiões tradicionais ou perda de identidade. Através de palestras iniciais, a seita introduzia a ideia de ascensão e apresentava aos participantes a escolha de se unir ou retornar à vida anterior. Quem optava por ficar começava gradualmente um novo capítulo de isolamento. Abandono da família, abandono do dinheiro e mergulho total na linguagem e conceitos da seita. Embora não buscassem expandir significativamente sua base, eles usaram a internet em seus primeiros estágios para alcançar novos públicos, atraindo programadores, artistas e acadêmicos que encontraram nessa crença um mistério espiritual semelhante à promessa de salvação. O objetivo da seita não era confrontar a sociedade, mas se separar completamente dela. Chamavam a si mesmos de visitantes temporários, se preparando para a partida. No final dos anos 90, a partida tornou-se a ideia central, e a nave nunca vista parecia muito próxima aos olhos deles. Com a aproximação de 1997, a seita Heaven's Gate deixou de falar da ascensão como uma ideia figurativa. A doutrina tornou-se um plano rigoroso, executado na Terra com precisão semelhante aos cálculos astronômicos que acreditavam os levariam à nave espacial
Escondida atrás do cometa Hale-Bopp, dentro da seita, tudo ocorria em silêncio regular. Não havia caos, pânico ou debates acalorados. Apenas uma estranha serenidade, como o momento antes da decolagem. Homens e mulheres sentavam-se juntos em seus quartos coletivos, revisando os ensinamentos de Do, escrevendo à mão suas declarações de saída, mensagens pessoais que não eram testamentos, mas expressões de gratidão, apreciação e paz. Eles repetiam entre si que a nave está próxima, que esta terra era apenas um campo de treinamento e que o corpo não era mais que um recipiente cujo prazo havia terminado. Para eles, a morte não era perda, mas travessia, não era suicídio, mas libertação da gravidade terrestre e retorno ao próximo nível que sempre sonharam, onde não há dor, corpos, fome ou espera. Nos últimos dias, todos foram levados para uma grande casa alugada em um subúrbio tranquilo de Rancho Santa Fé, Califórnia. Lá, a execução começou. Uniformes foram distribuídos, camisa preta, calça esportiva, tênis Nike Decades e uma braçadeira com a inscrição Heaven's Gate, equipe de partida. O objetivo não era a aparência, mas simbolismo claro, expressando unidade e identidade cósmica. Cada membro tinha sua cama designada, uma pequena mala ao lado com documentos, poucas fotos e algumas anotações pessoais. Então, começaram as etapas finais de preparação. A travessia coletiva foi planejada em um cronograma rigoroso. Não ocorreu de uma vez, mas em 3 etapas, cada grupo suicidando-se sob supervisão dos restantes, até chegar ao último grupo, liderado pelo próprio Do. O método era direto. Uma dose de fenobarbital dissolvida em suco de maçã, tomada com álcool para acelerar o efeito, seguida de um saco plástico na cabeça para garantir perda de consciência e morte rápida. Não houve resistência. Tudo ocorreu conforme planejado. O mais estranho, as gravações feitas antes da morte estavam cheias de sorrisos. Os membros pareciam profundamente felizes, falando calmamente para a câmera e expressando gratidão por seu destino, como se estivessem à porta de um paraíso prometido. Em uma manhã cinzenta de final de março de 1997, enquanto o cometa Hale-Bopp brilhava no auge de sua aparição, as autoridades americanas descobriram a casa. Corpos deitados nas camas, cobertos por panos roxos, rostos calmos, sem sangue, sem caos. A cena parecia mais um ritual espiritual do que uma tragédia. 93 olhos se fecharam para sempre, e 40 almas, na certeza de seus donos, já haviam ascendido a nave escondida atrás da luz. Para eles, aquele momento não era apenas morte, era uma promessa cumprida. Apesar de a seita Portão do Céu ter partido toda de uma só vez, o seu eco continuou a ressoar por décadas. A sua história não foi apenas um suicídio coletivo, mas um espelho que reflete a fragilidade da alma humana quando ela busca a salvação em isolamento absoluto e entrega a sua mente a uma fé que não admite dúvidas. A seita foi um aviso gritante: quando o espírito perde a terra, pode voar ou queimar. E no silêncio daquela casa na Califórnia, escreveu-se um dos finais mais estranhos do século XX. Um fim em que a ficção científica se misturou com o desespero sereno e a fé na morte.